one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Todos os dias, milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e, assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar, toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Fala, família Hangar 7, que incrível que nós estamos vivendo essa igreja 100% online. A nossa geração passou por várias transições desde a época da internet, era digital, inteligência artificial, carros elétricos, crise política e agora essa pandemia do coronavírus. Que loucura que nós estamos vivendo nessa nossa geração e quantas transições mais outras nós estamos vivendo. A gente sabe que Deus vai fazer coisas incríveis, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora daqui a pouco vai começar nosso culto online, nosso encounter online, que você possa ficar atento, que nada venha te distrair na tua casa, que você esteja junto com a gente do começo ao fim, ouvindo tudo que Deus vai falar com você e que nesse momento agora você possa compartilhar esse link aqui do YouTube com seus amigos no WhatsApp, a sua família, todas as suas redes sociais, no Facebook, seja Instagram. Aproveite esse momento para que essa mensagem, para que esse encounter possa encontrar outras pessoas também e que Deus possa fazer com que toda a vontade dele venha permanecer e se cumprir na tua vida. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nosso desejo é desejar um excelente encounter para vocês e que vocês possam ser alimentados por esse combustível que vem do céu. Deus abençoe a todos e a gente se vê online. Fala, família Hangar 7, eu sou a Fernanda. E eu sou o David. Para você que é novo aqui no Hangar 7 e gostaria de nos conhecer melhor, ser família com a gente, o nosso lounge está no site. Queremos te conhecer mais. As naves são os nossos pequenos grupos. Eles estarão acontecendo de forma online, através de videochamadas. Para você que deseja conhecer mais, se conectar e fazer parte de uma nave, acesse o link na descrição. Sim, e neste período, como igreja, nós estaremos orando em horários e momentos específicos. Então, se você tem algum pedido de oração, algum motivo de gratidão ou algum testemunho, mande pra gente, porque nós queremos orar junto com você. Já pensou em viver uma vida plena, livre da culpa e do medo, assim como o Pai planejou para você? O Sozo te auxilia a viver dessa forma. Nesse momento nós estaremos fazendo o Sozo online, para que todos possam participar. E para você que deseja tirar as suas dúvidas e conhecer mais sobre o Sozo, acesse o link na descrição. E para você que deseja contribuir no reino de Deus, se mover em generosidade, acesse o link da descrição também. É isso aí, família. Esses são os nossos recados. Tenham um ótimo encounter. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu
os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nos rendemos à Tua presença, Jesus. Nós confiamos e cremos que os céus estão abertos sobre nós. Inunda-nos, enche-nos. Maravilhas e sinais derramou por seu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor.
Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Água viva como um rio em mim, me inunda com tua graça. Céus abertos caem sobre mim, me restaura pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Estamos no nosso momento de generosidade e tem um texto que a gente encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, do 10 ao 11, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a generosidade de vocês resulte em ação de graças a Deus. Uau! O primeiro ponto é que Deus que nos dá pão para o que come. Ele está dizendo, aquele que supre a semente, aquele que te dá a semente para que você possa semear e pão para que você possa comer. Ou seja, está falando de Deus. Mas o nosso papel é discernir o que é pão do que é semente. Semente é futuro, pão é hoje. Muitas pessoas estão plantando pão e comendo semente. Na verdade, quando nós olhamos para o futuro, nós temos que saber discernir o que Deus nos colocou nas nossas mãos, para a gente saber o que é a nossa necessidade de hoje, para que isso venha discernir, para que a gente possa entender que isso é pão. Mas o futuro é semente. E que essa ação possa multiplicar a fim de revelar a justiça de Deus. Ou seja, está falando sobre a economia do céu, gerando impacto na economia da terra. Então o que eu quero dizer para vocês, que isso possa resultar em ação de graças e que essa mensagem que nós pregamos das boas novas do Evangelho, através dos seus recursos, possa se espalhar por todas as nações. Então presta atenção, entenda o discernimento que é devido a nós.
para você saber o que é pão para suas necessidades, mas que você possa também entender sobre o futuro. E as formas de contribuir é prático, você pode clicar no link aqui abaixo e você pode escolher o boleto bancário, transferência ou através do PagSeguro, e que você possa fazer isso de coração. Deus, ele nunca vai querer o seu dinheiro, mas ele quer você. Então quando você está se entregando na oferta, ele está tendo você, e você está mostrando para ele assim: a minha confiança está em você acima dos meus recursos. Então que nessa noite, que nesse momento, que nesse período, seja amanhã, à tarde ou noite, que você possa contribuir, entendendo o que é pão, mas também discernindo a sua semente. Que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar agora pela economia do Brasil e pela economia global também. Pai, nós oramos agora, Pai, nesse momento, para que o Senhor possa nos dar discernimento para saber o que é pão, mas também o que é semente de futuro. Não permita com que nós venhamos comer a semente e plantar o pão, Pai. Ao contrário, que nós possamos ter o discernimento do céu, para nós entendermos sobre a economia do céu, para trazer esse impacto sobre a economia da terra. Não nos deixe com que a gente venha se tornar escravos disso, mas que nós possamos agir em generosidade, a fim de que isso possa multiplicar a tua justiça, a justiça de Deus sobre a terra. E essa ação, através de nós, possa gerar em resultados de ação de graças a Ti, Pai. Abençoe cada um que vai contribuir, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa supri-los também, Pai. Mas aqueles que possam contribuir, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam ver o reino de Deus na economia se manifestando através deles, Pai. Protege cada um de nós e faz com que as nações se voltem para Ti, essa economia global possa ser chacoalhada pela economia do céu. Nós queremos ver a Tua provisão sobre a nação brasileira, nós queremos ver a Tua provisão sobre todas as nações. Então que realmente venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na economia global, assim na terra como já acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos rendemos, Jesus, à Tua vontade, nos rendemos às Tuas verdades sobre nós. Declaramos a nossa confiança em Ti, Jesus. Em paz estou, no controle está o Senhor. Em paz eu sei que as batalhas vencerei. Não temerei, estás aqui. Medo não há em Ti. Eu não temerei, comigo estás. Minha alma calmarás. Não temerei. Descanse em paz, o que prometeu fará. Espere em paz, veja a graça te encontrar. Não temerei, estás aqui. Medo não há em Ti. Eu não temerei, comigo estás. Minha alma calmarás. Eu não temerei.
nós não temeremos, nós não temeremos. O Senhor está conosco, o amor, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade nos seguirão. É isso que a Bíblia nos garante. O amor e a graça dele nos seguirão. Por que às vezes a gente tem tanto medo? Por que às vezes a gente está tão aflito? Sendo que a promessa dele é viva. A palavra dele é viva para nós hoje. A palavra dele é eficaz. Ela precisa entrar no seu coração e te trazer graça, te trazer esperança, porque ele disse que a promessa é essa: o seu amor, a sua graça continua conosco. A gente está começando uma nova série. Ela fala sobre fake news or good news, fake news ou boas novas. E esse é um tempo de boas novas. Nós, assim como Esther, no livro de Esther, a gente vai falar um pouquinho sobre Esther hoje, mas a gente precisa entender que ou eu vou viver de fake news, ou eu vou viver de bad news, de más notícias, ou eu vou viver da palavra de Deus. E a gente vai precisar viver da palavra de Deus, se apoiar na palavra de Deus, se ancorar na palavra de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Então, essa palavra vai falar muito ao nosso coração, muito ao que o Senhor tem dado a nós a um tempo como este. A gente tem ouvido tantas coisas hoje, as notícias estão assolando a nossa mente, mas a gente precisa estar firmado na palavra de Deus. Esse é o nosso lugar, é firmado nas promessas, é ajustando a nossa visão. Porque o Evangelho é sobre boas novas. O Evangelho é sobre boas notícias. E é isso que nós vamos falar hoje. No tempo de Esther, ela precisava entender o que estava acontecendo. Eu lembro de Eclesiastes 8:5, que diz que o coração sábio entende o tempo e o modo. Será que o nosso coração está sábio nesses dias? Será que a gente está entendendo o tempo de Deus? Será que a gente está entendendo o modo como nós devemos agir nesse momento? Ou será que a gente está deixando as aflições e os medos tomarem conta de nós? O povo judeu estava vivendo um decreto. Existia um decreto contra eles, um decreto de morte para todos eles. E nós não estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo um tempo de esperança, um tempo que precisamos aprender a descansar no Senhor, a colocar Ele como nosso lugar de habitação. É um tempo de estar nas nossas casas em busca dEle. É um tempo de responder aquele convite que Jesus nos fez. Jesus diz assim: ei, quando você tiver um tempo com Deus, quando você quiser um tempo com Ele, entra no seu quarto e feche a porta, porque o Pai que está no céu, Ele está nesse lugar. O nosso Pai está aguardando por nós, e esse é o nosso tempo de corresponder a esse chamado que Ele tem nos dado. A gente vai ler junto um pouquinho sobre a história de Esther e entender o que o Senhor está falando conosco neste tempo. Entender o tempo e o modo dessa época que nós estamos vivendo. O primeiro capítulo de Esther fala sobre um banquete que o rei Xerxes deu para todo o seu povo. Além do seu povo, ele deu para as outras nações, para homens grandes e poderosos de outras nações. O rei Xerxes estava fazendo esse banquete. E ele convida a rainha Vasti para entrar nesse banquete. E vamos ler juntos Esther 1, versículo 9 até o 12. Enquanto ele dava o banquete, olha só, enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que os serviam que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos, os nobres, a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir. E com isso, o rei ficou muito bravo, ficou indignado e furioso. Nós vemos aqui uma rainha que não estava atenta ao tempo que ela vivia e nem ao modo que ela deveria se portar. Vemos aqui alguém que habitava no reino,
que tinha um lugar no reino, mas não sabia se portar perante o rei. Eu e você precisamos aprender a nos portar perante o nosso rei. Precisamos entender o nosso lugar nesse reino e nos portar como homens e mulheres deste reino. Homens e mulheres de poder, de ousadia, de autoridade. O Senhor nos dá autoridade dentro do reino. O que é que nós temos feito com essa autoridade? A rainha Vasti, ela recusou um pedido do rei. Ela recusou estar na presença do rei. Se existe um lugar melhor que a gente pode estar, é na presença do rei. É na presença do nosso Pai Celestial. Talvez nestes dias você está um pouco aflito. Como é que vai ser esse tempo? Como é que vai ser com tudo que está acontecendo na mídia? Eu quero trazer uma resposta para você. O Senhor está nos convidando para estar dentro, nos lugares de intimidade, para estar no nosso quarto, a portas fechadas, em nossas casas, com a nossa família, aprendendo sobre reino. O rei te chama à presença dele. E qual tem sido a sua resposta? Será que você está aflito? Será que você está amedrontado? Ao contrário, a presença do rei é lugar de segurança, é lugar de paz, é lugar de graça. É um lugar onde podemos estar firmados na rocha eterna. E Vasti se recusa à presença do rei. Ela gosta da glória da coroa. Ela gosta dos banquetes da coroa. Ela gosta de estar banqueteando com as pessoas, praticamente de abusar desse reino, de usar esse reino para os benefícios dela. Mas quando é o momento de corresponder, ela vai lá e falha. E ela traz essa recusa ao rei. A gente precisa aprender que o reino é lugar de banquetes e de graça, mas também é um lugar de postura, é um lugar de corresponder, é um lugar de atender ao chamado do rei, é um lugar de obediência. Nós precisamos estar atentos ao chamado do rei nas nossas vidas e a corresponder com a obediência que ele tem nos chamado. Não podemos usar esse reino para o nosso benefício. Ao contrário, esse reino é um lugar onde o rei precisa ser soberano. Nosso rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, precisa ser soberano sobre as nossas vidas. Eu não posso pensar na minha vontade, no meu querer. Eu preciso pensar no que é o bem para o reino. O que vai ser bom para o reino nesses dias? Qual a resposta que eu posso dar para essa situação que vai beneficiar o reino? Qual a resposta que a minha vida vai dar que vai ser benefício, que vai ser honra para o reino? Eu não posso estar aqui pensando na minha vontade. Ao contrário, se eu sou alguém que participo desse reino, se eu sou chamada pelo rei, eu preciso estar atento ao chamado dele em obediência. O rei está nos chamando hoje. Qual tem sido e qual será a nossa resposta? Vamos agora falar de Esther. Esther era uma menina órfã. A palavra diz que ela perdeu os pais nesse tempo que os judeus estavam vivendo ali. Ela perde seus pais e ela vai morar com esse primo, tio dela, que se chama Mardoqueu. Mardoqueu, ele cria Esther durante toda a infância. Nessa fase, provavelmente, ela já era uma moça. E Esther, mas o que significa Esther nesse lugar? Onde ela se encaixa nessa história? O rei, quando estava indignado, ele corre para os conselheiros dele e busca conselho. A gente precisa ter bons conselheiros. Então ele vai aos conselheiros dele e ele fala: o que vamos fazer com a rainha Vasti? O que vamos fazer para esse tempo? E ele, conversando com os conselheiros dele, os conselheiros o aconselham a buscar uma nova rainha. Como é que essa mulher seria a rainha ideal, sendo que ela não respeitava o rei? Então, na busca de uma nova rainha, agora Esther aparece. Mardoqueu diz: ei, vai lá, talvez o Senhor te chamou para isso. A sua beleza, aquilo que Deus te deu, talvez seja para o reino, seja benefício agora, seja esse tempo. Sabe que Deus te deu dons especiais. E Deus quer usá-los para a glória dele. Então esteja atento a ele, porque nesse tempo o Senhor vai te usar, vai trazer respostas para você, vai trazer a presença dele sobre você, para que você seja a resposta nas situações. Então Esther é levada ao reino
e ela se torna a rainha. Engraçado que alguém que era órfão, não tinha nenhuma chance que essa órfã do povo judeu se tornaria rainha. Mas nos propósitos do Senhor, um órfão se torna rei. Eu e você éramos órfãos, nós nem sequer éramos povo, agora somos povos de Deus. A gente nem sequer era contado, só temos a misericórdia dele. Então, se eu e você que ainda não tínhamos identidade, hoje o Senhor nos compra. Ele já não somos mais órfãos, Ele nos compra para a família de Deus. Ele nos compra para responder, para corresponder. Ele nos compra para mostrar o seu grande amor, a sua grande bondade, a sua fidelidade por nós. Ele envia seu filho, o seu filho se torna um sacrifício por nós, para que de fato Ele pudesse nos contar como família, não apenas como povo, não apenas como servos, mas como família. Assim como Esther, de órfã, ela se torna rainha. O Senhor tem nos chamado, assim como diz em 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se a gente não se portar com a identidade que nós temos a um tempo como estes, o Senhor nos chama para ser a resposta. O Senhor nos chama para levar identidade a quem não tem identidade, a levar paternidade àquele que é órfão, a levar paz aonde só habita medo, a levar graça, bondade e amor de Deus aonde ainda habita o pânico. O Senhor nos chama para trazer paz. Talvez nesse tempo você não está tão em paz e a palavra diz: ei, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo faça orações e súplica e gratidão, ações de graça. Porque a paz, se você consegue elevar ao Senhor as suas aflições em oração, em súplica e lembrando do que é possível agradecer, existem milhares de coisas que você pode agradecer e talvez você está preso em uma coisa. Mas o Senhor te chama para também ter um coração grato, porque a resposta que Ele tem quando a gente se porta dessa forma e busca Ele, é que Ele diz: a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse é o lugar que eu quero ficar. Esse é o lugar que eu quero habitar o meu coração e a minha mente na pessoa de Jesus, na presença de Jesus. Em Jesus a paz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não posso viver de mentiras, eu não posso viver de fake news. Eu quero viver das boas novas do Evangelho. Eu quero viver da palavra de Deus. Eu quero corresponder a esse tempo, porque eu sou povo escolhido. Eu sou reino de sacerdotes. Não sou apenas rei dentro deste reino. Eu não estou aqui para apenas suprir em reino, mas também em sacerdócio. Um sacerdócio individual, mas também um sacerdócio coletivo. Talvez para esse tempo o Senhor está te chamando para trazer paz, para trazer graça para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você pode levar uma oração de paz. Um tempo como esse. E olha só o que acontece na história. Então o rei Xerxes, agora casado com a Esther, ela tem toda uma festa ela é coroada rainha. E um homem chamado Amã, ele se torna o segundo mais importante dentro do reino. E esse homem, Amã, ele começa a crescer no conceito do rei, ao ponto que aonde ele passava, as pessoas tinham que adorá-lo, as pessoas tinham que se inclinar e dobrar os joelhos e adorar esse homem. Porém, o povo judeu não estava bem com isso. E Mardoqueu, ele resolve se colocar no lugar de que eu adoro apenas o Senhor. Talvez as pessoas estão adorando coisas e pessoas, mas a nossa postura: eu adoro apenas o Senhor. É a palavra dele que vai me guiar, é o que ele diz que é o certo, é o que ele diz é o que é a verdade. Então, nessa postura, ele se recusa a adorar Amã, ele se recusa a dobrar os joelhos para Amã. E Amã
realmente fica frustrado, fica furioso quanto a isso, e ele faz um decreto contra o povo judeu. Ele não faz um decreto apenas contra Mardoqueu, mas ele faz contra todo o povo judeu. E aí esse decreto, ele é de morte. Esse decreto diz que todo o povo judeu deveria ser aniquilado naquele dia. E eles colocam um dia ali no calendário. E o povo de Deus, quando começa a ver, aquele povo judeu, quando começa a ver esse decreto, era uma lei, não poderia ser revogada. O povo começa a chorar, buscar o Senhor, começa a se frustrar. E a palavra diz que eles buscavam e choravam e entravam em jejum. O povo de Deus está sempre se voltando a Ele. Essa é a nossa posição, é estar aos pés do Senhor. Esse é o melhor lugar que a gente pode estar. É aos pés do Senhor, porque o Senhor nos responde, Ele nos corresponde. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E foi assim que Ele se demonstrou ao povo. Então Mardoqueu se veste de pano de saco e vai para a porta do palácio e fica ali em prantos. Rainha Esther vê aquilo acontecer e manda um recado e fala: ei, o que está acontecendo? Mardoqueu fala para ela o que acontece e ela não sabe o que fazer. Quando isso acontece, ele quer uma resposta dela. Nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos dar a resposta certa, entender o tempo e o modo e agir da forma como o Espírito Santo está nos guiando. E Esther, ela não tem muito, ela fala assim: eu não posso fazer nada. Como se eu chegar na presença do rei e ele não me aceitar ali, eu posso ser morta? Mardoqueu quis dizer: mas todos nós seremos mortos, você também será morta. E aí ela pede um jejum. Ela pede: então vamos fazer assim, você vai conclamar todo o povo judeu em 3 dias de jejum. E vamos nos voltar ao Senhor e pedir a resposta dele. E depois eu irei ter com o rei. E nessa lei, se ela fosse perante o rei, ela poderia ser morta. Mas se o rei levantasse o cetro para ela seria convidada à presença do rei. Então o povo se comove em jejum, em se voltar ao Senhor. E esse é o nosso tempo de nos voltar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de corresponder ao que o Senhor está fazendo nas nações. Nunca antes na minha vida toda eu vi um tempo em que todas as nações estão se voltando ao Senhor. Esse é o tempo em que as nações verão e virão e adorarão o Senhor. E esse foi o momento de Esther, e ela chamou esse jejum. E no dia certo ela foi. E ao chegar na presença do rei, o rei levanta o cetro de bondade para ela. O rei levanta a misericórdia para ela. O rei levanta e alcança e corresponde a ela com bondade e misericórdia. Muitas vezes a nossa posição perante o nosso rei, perante o nosso Senhor é de medo. Ai, mas eu não vou chegar no Senhor. Ai, mas eu não vou falar. Ai, mas a gente precisa entrar com ousadia. A palavra diz que a gente pode nos colocar diante do trono de Deus e entrar nesse lugar santo dos santos em ousadia. Chega de um povo covarde, de um povo fraco. Nós somos um povo cheio da presença de Deus. Aquele véu já foi rompido quando Jesus se entrega na cruz. O véu é rompido e nós podemos adentrar com ousadia. Não porque somos alguma coisa, mas porque Ele é, porque Ele fez, porque o sacrifício dele foi suficiente. Eu e você podemos nos achegar na presença dele e buscá-lo. E buscar Ele com carinho, com ousadia, com todo o amor, agradecendo pela fidelidade, pela bondade dEle, correspondendo ao grande amor com que Ele nos amou. E assim foi a resposta do rei Xerxes para Esther. Ele levantou, ele exerceu misericórdia com ela. E essa é a resposta do Senhor para nós sempre, sempre, sempre que a gente buscar Ele. Sempre a palavra diz que Ele está assentado e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Olho para um lado, olho para o outro, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele está inclinado, Ele está muito interessado em nos ouvir. Quando Jesus diz para a gente entrar no quarto, Ele diz que o Pai já está lá. Ele já está lá. Ele não vai exercer um cetro sem misericórdia. Ao contrário, Ele ama nos convidar para a presença dEle e buscá-lo. Esse é o nosso lugar e essa é a nossa posição ao Senhor. E aí agora é o momento de Esther apelar ao rei. E ela, entendendo o tempo, entendendo o modo como ela deveria agir, ela chama o rei para um banquete, ela quer abrir o coração do rei. Talvez, às vezes a gente quer levar o evangelho às pessoas, às vezes a gente quer levar a palavra do Senhor às pessoas, mas a gente não entra no coração das pessoas. A gente não traz o agrado e o amor. E não sei se você já percebeu, mas se você não ganhar o respeito e o amor das pessoas, dificilmente as pessoas te ouvirem. Você precisa ganhar o coração, ganhar o espaço e exercer amor. Se você não exercer amor, quem vai te seguir? Quem vai te ouvir? E o nosso chamado hoje, como igreja, é ganhar esse lugar. É ganhar esse lugar nos nossos familiares, é ganhar esse lugar de amor, preparar banquetes da presença de Deus, banquetes na presença do Pai para as pessoas. Quando o salmista no Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você achava que isso era uma resposta de orgulho? Você achava que talvez isso era uma resposta de como Deus vai se vingar? De forma alguma. É uma mesa. O Senhor nunca nos chama para uma mesa para trazer o julgamento e o mal. Ao contrário, a mesa é lugar de festa, de banquete. A mesa é lugar de comunhão. E se o Senhor está nos trazendo a um lugar de mesa, é porque um tempo como esse exerce e necessita de perdão, necessita de graça, necessita de alcançar o coração de Deus e o coração das pessoas. Talvez nesses dias o Senhor vai mover o seu coração para fazer uma mesa perante as pessoas que você teve algum problema. Talvez o Senhor está te chamando para fazer uma mesa com o seu esposo ou sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. Talvez é um tempo que você vai mandar uma mensagem de amor, de cuidado. Talvez é um tempo que o Senhor vai pedir para você preparar um banquete, para que você se volte a Ele e se volte também em paz, em amor, em perdão às pessoas que você ama. Então, ela prepara esse banquete e convida não apenas o rei, mas também Amã. É a mesa perante os inimigos. E aí nessa mesa, nesse lugar, ela ainda pede mais um dia. Eu quero mais um banquete. A gente tem que parar de ser ansioso, de querer resolver tudo na mesma hora. Espera o tempo certo. Tenha esse coração sábio que vai entender o tempo e o modo. E no dia seguinte. E aí, bom, termina esse tempo. Amã sai todo feliz do palácio do rei. E todo feliz pensando em tudo, o quanto ele é grande, o quanto ele era poderoso. E quando ele passa pela rua, ele se depara com Mardoqueu. E mais uma vez, Mardoqueu não se prostra perante ele. E ele, feliz do jeito que estava, já mudou tudo, já chega na casa dele mal. Mas ele se lembra do banquete que a rainha pediu para preparar para ele. E ele fala para a família dele: vocês não sabem, a rainha preparou um banquete para o rei, ela só me chamou. E ele começa a dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é importante, o quanto ele é rico, o quanto tudo que ele conquistou. E aí no final ele diz assim: mas existe algo que me deixa aflito. Olha só, no finalzinho do versículo 13 do capítulo 15. Ele diz assim: mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Ele já havia feito um decreto que seria executado, mas a coisa piorou. Ele começa a enxergar uma situação da vida dele como o ladrão de todas as alegrias da vida dele. Muitas vezes a gente permite com que uma coisa, seja ela pequena ou grande, seja ela realmente horrível, seja ela uma frustração, uma ofensa, a gente permite que uma coisa
se volte e deixe toda a nossa vida triste e amargurada. O Senhor está te chamando para ver quantas coisas boas existem na sua vida, ao seu redor. Talvez esse tempo de estar em casa, de estar com a sua família. Eu não sei se você está sentado no seu sofá, eu não sei quem está aí com você, se você está sozinho, ou se você está reunido com todos que você ama. Mas esse é o tempo de estar com o Senhor, de ser grato por tudo que o Senhor tem feito. Talvez exista uma coisa pequena que está roubando a sua alegria, está roubando a sua paz. Mas o Senhor te chama, ei, sai dessa, encontra cura, encontra paz. Não permita que uma coisa, foi isso que trouxe a derrota de Amã. Amã não estava tudo bem para ele, que ele era grande, que ele era rico, que ele era poderoso, que ele era o segundo no reino, não era suficiente para ele. Uma pessoa, uma situação, colocou ele a risco. E ele se tornou tão prepotente com aquilo, que ele permitiu que o orgulho dele precedesse a queda. É isso que a Bíblia diz, que o orgulho precede a queda. O Senhor ama um coração humilde, mas se eu estou me tornando orgulhosa, eu não consigo lidar com uma situação, talvez uma situação que me deixa triste, que me deixa desanimada, que me deixa frustrada. Não sei, alguém fez alguma coisa, alguém te chateou de alguma forma. Você talvez permitiu uma ofensa entrar no seu coração. E isso hoje é a voz que fala mais alto na sua vida. É a voz que está dirigindo a sua vida por lugares escuros, lugares tristes, lugares ruins. Mas não é essa a verdade de Deus sobre você. Isso é fake news. Isso é mentira. Isso não é o que deve dirigir a sua vida. Se o Senhor deu a sua vida por nós, tudo que era mais importante para Ele, para o Pai, era o Filho. E Ele decide que nós éramos tão importantes quanto o seu Filho, que Ele entrega o seu Filho para nos ter com Ele. Como é que essa uma situação tem roubado sua paz, tem roubado sua alegria de viver? Não permita isso, não permita, porque pode ser que isso está dirigindo sua vida, quando é o nosso Senhor Jesus, quando é o nosso Pai Celestial, quando é a presença do Rei dos Reis, que precisa ter esse lugar nas nossas vidas. Então, ele se volta ali ao banquete, então a Amã se volta e chega o grande dia do banquete. E o rei pergunta, o que é que está te frustrando? Rainha, para que é que você nos chamou nesse banquete? Então ela abre o coração dela e ela diz o que é que estava deixando ela aflita, que o povo dela iria morrer. A gente está vendo um alarde tão grande com um vírus, sendo que não há decreto de morte para todo o povo, não existe isso. Nós precisamos estar descansados na sombra do onipotente e fazer desse onipotente, desse poderoso Deus, a nossa habitação. E não apenas em dias de caos ou em dias difíceis, não apenas perante um vírus, mas perante toda a nossa vida, perante a nossa existência, que o nosso propósito de vida seja o nosso Rei, seja o nosso Senhor, seja a presença dEle, e nada mais seja tão importante do que a doce presença do nosso Rei. E ali, Esther, perante o seu Rei, se coloca diante dEle e faz a sua petição. Você sabia que você tem um Pai celestial e um Pai que é muito bom? Você sabia que existe um Rei que é ao teu favor, que te ama? E você pode se prostrar diante dEle. E você pode se colocar diante dEle. E você pode se entregar completamente a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. E na vida de Esther, ela viu a proteção do Rei. Você sabia que o Rei, ele traz a presença, a proteção e a provisão? O Senhor, sendo o seu Rei, Ele será provisão nesses dias. Ele será presença nesses dias. E Ele será a tua proteção. A tua proteção. Esteja confiado no Senhor. Será que nesses dias eu estou desesperada ou eu estou confiada nele? Será que nesses dias eu estou amedrontada ou eu estou equilibrada?
Será que nesses dias você está firmado na sua rocha? Ou você está cambaleando? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Eles permanecem. Nós permanecemos no nosso rochedo, na nossa rocha, no nosso Deus. Não há nada que possa me abalar. O Senhor é aquele em quem eu confio. É quem eu deposito toda a minha confiança. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O socorro vem. Socorro bem presente na hora da angústia. A graça vem, a bondade vem, a provisão vem, a proteção vem. Mas eu quero permanecer na presença. Esses dias são dias que o Senhor tem te chamado para a presença. Ele trouxe a vitória para Esther, ele trouxe a vitória para o povo de Israel. Assim como também nós temos a vitória eterna, a vitória garantida. Eu sei o final da história. Se você for lá para a última página da Bíblia, você vai ver que o final da história é o Senhor com o seu povo por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Esse é o final da história. O Senhor trouxe socorro e proteção para os judeus ali, como o Senhor é o nosso socorro, é a nossa proteção e é a nossa provisão. Mas a minha pergunta para você hoje, quem é você nessa história? Será que você é aquele que está ouvindo fake news? Você está ouvindo bad news? Você está inclinado em todas as emoções e sentimentos, em tudo que está acontecendo? Ou será que você é que está inclinado nas boas novas do Evangelho? Você está firmado na palavra, você está caminhando na palavra, caminhando pelo Espírito, caminhando pela liderança do Espírito Santo. Esse é o lugar que o Senhor nos chama para estar, na presença e na palavra e na proteção dEle. Eu e você somos chamados a caminhar em boas novas. Good news ou God news. Boas novas, notícias de Deus e boas notícias. Esse é o nosso lugar hoje, como igreja brasileira, como pessoas, cada um na sua cidade. Você é provisão de Deus, você é presença de Deus, você é proteção de Deus. Uma palavra sua pode trazer paz, pode trazer graça, pode alcançar com amor. Esse é o nosso chamado. Quem somos nós nesse tempo? Quem é você? Será que você é Vasti? Porque Vasti nesse tempo, ela recusa a presença. Ela diz que não quer estar na presença do rei. O rei está te chamando para um lugar secreto, para um lugar junto com você. É você e ele. Será que você recusa a presença? Não. Nós somos aqueles que correspondemos à presença do Rei. Nós somos aqueles que buscamos a presença, que nos fechamos em nosso quarto, em nossa casa e o buscamos. E ajoelhamos e buscamos Ele. Levantamos a nossa voz, levantamos as nossas mãos em adoração. Aquele que reina, aquele que não se abala com nenhum vírus, que não se abala com nenhuma crise, aquele que está firmado, que está acima de tudo e de todos, o nome que é sobre todo nome. Não somos Vasti. Será que somos como Amã, o potente que não sabe lidar com uma situação? O que permitiu que o orgulho dele precedesse uma queda, e uma queda da qual ele não pôde fugir. Será que eu e você teremos a humildade de Mardoqueu, que rasgou suas vestes e se humilhou perante a presença de Deus, se humilhou para uma pessoa que poderia ajudá-lo? Será que eu e você somos como a rainha Esther, que no lugar do medo, ela poderia dizer: eu não vou fazer isso, eu estou protegida pelo castelo, eu estou protegida, eu sou uma rainha. Ao contrário, uma rainha, ela olha para o seu povo. Eu e você somos reis e rainhas dentro de um reino, e nós precisamos estar atentos ao povo de Deus, ao povo que ainda não o conhece. Nós somos aqueles que trazem as boas novas. Nós trazemos boas novas do Evangelho onde a gente está. Precisamos nos posicionar como Esther, que ainda com um pouco de medo, ela foi com medo mesmo. Talvez você ainda está em algum medo, mas o Senhor chama: ei, vem, me dá a mão, eu estou com você. Será que nós somos Mardoqueu, que temos sabedoria de dar bons conselhos?
Quando ele chama a rainha Esther, ele diz assim: quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou aí. Quem sabe o tempo que estamos vivendo como nação e como mundo. Quem sabe o Senhor nos trouxe para um tempo como este, para levar o povo a adorá-lo, para levar o povo a conhecê-lo, a buscá-lo no lugar secreto. Esse é o nosso dia, essa é a nossa hora. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor nos levantou. Nós queremos ser como Esther, queremos ser como Mardoqueu. Vamos deixar o nosso orgulho, vamos deixar de rejeitar a presença e nos inclinar à presença do nosso Senhor e do nosso Rei. Esse é o tempo de buscar. Feche os seus olhos enquanto essa música toca. Eu quero que você busque o Senhor, que você clame por Ele, que você diga: Deus, eu quero construir a minha vida na Tua presença, eu quero construir a minha casa alicerçada em Ti. Você é o Rei, você é o Senhor, você é o meu Deus. Uau, que palavra! Eu tenho certeza que Deus falou com vocês, assim como também falou comigo, que todo o povo precisa de uma Esther e que também Esther precisa do Mardoqueu. Que nós possamos nos posicionar diante do povo, assim como Esther se posicionou, mas também com os conselhos certos, como Mardoqueu deu para Esther. Sim, e termos a coragem que Esther teve, a ousadia que Esther teve, porque assim como o rei, ele se inclinou para ouvir Esther, o nosso Pai, ele se inclina para nos ouvir, ele atende às nossas orações. Assim como Esther nasceu para um tempo como aquele, eu e você nascemos para um tempo como esse. Assim como ela nasceu com ousadia, nós também temos a ousadia de chegar na presença do rei e ele se inclina para ouvir as nossas orações. É isso. E assim como Esther, ela se relacionou, ela deu prioridade para a presença do rei, para que a gente não seja como Vasti, que não valorizou a presença do rei. Ela tinha tudo para estar na presença do rei, mas ela recusou por uma decisão dela. Que a gente tenha o coração, que nosso coração seja igualzinho de Esther, para que a gente possa ter acesso a 100% daquilo que o Pai tem quando nós estamos assentados à mesa dele. Uau, incrível, incrível. É isso, família, então que Deus abençoe vocês, ótima semana, estejam conectados com a gente nas redes sociais e que vocês tenham uma semana incrível. Deus abençoe a todos, amamos vocês.